Olá, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre computação nas nuvens. É um tema bem importante a ser visto, tá? Basicamente, tem algumas pessoas nem sabem que utiliza, né, esse sistema em nuvem e basicamente usa às vezes no dia a dia e não sabe. Então, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje em dia, nós estamos utilizando muito essa questão da internet, né? Celular, computador, a gente às vezes até se depara, né, com relação à escrita, né? Que eu, por exemplo, eu quase hoje não escrevo mais num papel e caneta, né? É muito difícil a gente fazer isso e muitas pessoas acabam fazendo isso também, né? Pela praticidade do celular, do computador. Então, as coisas vão mudando também. Antigamente, como que a gente salvava os nossos arquivos, né? Quando lançou, por exemplo, o computador, a gente tinha o disquete, depois foi evoluindo para o CD, depois foi evoluindo com o pendrive, né? E a gente consegue fazer também, né? A gente envia, né, e-mails e salva muita coisa no e-mail, tá? Mas a gente tem bastante formas, né, hoje, né, de estar salvando arquivos, né? E a gente costuma falar, né, você consegue salvar em nuvem. O que seria salvar em nuvem? Ou seja, computação nas nuvens, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje, tá? Vamos lá. Hoje você utiliza, por exemplo, um celular, tá certo? Esse celular você está utilizando, por exemplo, um WhatsApp, né? Ou você utiliza, se você trabalha numa empresa, o Microsoft Teams, né? O Skype, entre outros, né? A gente consegue utilizar essas ferramentas e quando você utiliza a ferramenta, provavelmente você já notou que a gente consegue fazer, por exemplo, um backup, né, das informações. Quando você digita alguma informação lá, essa informação geralmente fica o quê? Salva, né? Ah, mas eu já perdi um documento ou conversas no WhatsApp, tá? Provavelmente você não colocou a questão do backup, né, das suas conversas. Esse backup fica em um e-mail cadastrado, né, nessa conta. Então você consegue fazer salvar essas conversas ou até mesmo documentos, né, nesse backup, tá? Backup basicamente é salvar essas informações, né, em um local, né? E esse local que a gente está falando é um local na internet, ou seja, dentro de um e-mail. Esse e-mail ele está alocado, né, em um servidor. Eu vou dar um exemplo, o e-mail da Google, que muitas pessoas têm. Esse e-mail, essas informações estão alocadas no servidor, que é um hardware, né? Só que está, às vezes, a muitos quilômetros da sua casa ou do seu negócio. Então, você está salvando o quê? Na internet, né? Você está utilizando a internet, tá certo? Então, vamos lá. Vamos explicar mais um pouquinho sobre isso daí, tá? Com relação à produtividade, o que você consegue, né, fazer? Você consegue acessar essas informações através de um login e senha. Vou dar um exemplo. Eu utilizo muito o Canva para preparar as minhas aulas. Então, eu não tenho a necessidade de salvar, por exemplo, um pendrive ou um outro local. Por quê? Porque, né, esse sistema, né, em nuvem, ele me permite a criar, né, essas aulas, esses slides e deixar salvo, né, nessa plataforma. Aí, se eu quiser acessar de qualquer lugar, hoje eu estou aqui no escritório da minha casa, né, gravando essa aula. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu computador, né, entrei na minha conta do Canva, utilizei o login e a senha
e tá lá. O slide estava lá, tá certo? Que eu já havia preparado para essa aula, tá certo? Então, se eu quisesse abrir lá na escola, como eu vou fazer, né, nas próximas aulas, eu vou acessar o sistema online, né, o site do Canva, vou colocar meu login e senha, e esse material vai estar lá salvo. Se eu fizer qualquer modificação aqui no computador, nesse slide, ele já salva automaticamente. Eu não preciso ficar colocando salvar ou baixar esse arquivo, ele já vai estar salvo automaticamente. Então, se faltar luz agora aqui, né, aqui na minha casa, o que vai acontecer? Esse sistema já salvou automaticamente esse trabalho, né, esse slide, né? Eu já passei, né, por algumas experiências, eu já até contei isso em sala de aula, que na época da faculdade de engenharia, a turma estava fazendo uma prova, né, de desenho técnico, né? Nós estávamos desenhando, né, uma planta baixa de uma casa, era uma prova que a gente estava fazendo em AutoCAD, né? E essa prova a gente já estava há quase 2 horas fazendo essa prova, já estava finalizando, faltava em torno de 15 a 20 minutos para concluir, né, o time, né, o tempo para a conclusão dessa prova, e faltou luz na universidade. O que aconteceu? Os computadores desligaram e 99% da turma não tinha salvo essa prova, né? Não estava salvando dentro do sistema. Ou seja, todo mundo se lascou. A gente teve que fazer uma prova em 20 minutos, o que deu para fazer em 20 minutos a gente concluiu ali para poder salvar alguma nota. Então hoje, né, com a evolução, alguns sistemas já fazem esse salvamento, esse backup automático, né, para você não ter esse risco de perder um serviço, você não perder, por exemplo, um projeto que você está fazendo, né? Então, basicamente, você consegue salvar em nuvem, né, essa questão do armazenamento de arquivos de forma automática, um backup automático. Então, é uma vantagem também, né, desse sistema. Então, hoje, por exemplo, você usa no dia a dia, por exemplo, uma computação em nuvem, além, por exemplo, do Canva. Você tem um celular, né? Você vai ver lá dentro do seu celular um ícone, né? Quando você vai compartilhar, por exemplo, uma foto, um vídeo, né? Você quer compartilhar com uma pessoa, você vai colocar ela compartilhar, vai abrir uma abazinha que vai aparecer lá o ícone do WhatsApp, do e-mail, e vai ter um triângulozinho ali que é o Drive, é o Google Drive. Esse Google Drive é uma ferramenta do Google, tá certo? Né? Que está acoplado no seu e-mail, onde você consegue armazenar arquivos, né? Em PDF, em Excel, né? Em vários sistemas, né? Você consegue salvar ali, né? Em JPG, imagem, enfim, vídeo, você consegue salvar tudo, todo tipo de arquivo, né? Imagem, vídeo, documentos, enfim, você consegue salvar ali, né? Então você consegue fazer um backup. Então se der uma pane no teu celular, você precisa formatar ele, aí você vai perder todos os documentos, vídeos, fotos, tudo, né? Aplicativo, tudo que está salvo nesse celular, você vai perder quando você formatar esse celular. Se você tivesse backup no Google Drive, ou seja, no Drive, você consegue recuperar essas informações, né? E é uma forma segura, até mesmo uma estratégia para você não pesar o seu celular com vídeos, com fotos. Eu, por exemplo, eu gravo esse vídeo, né? Jogo no YouTube, né? Já deixo salvo lá, né? Como se fosse um backup lá online, então eu posso acessar esse vídeo, por exemplo, lá no YouTube a qualquer momento, né? Eu posso deixar ele na forma pública, né, para meus alunos assistirem, ou eu posso deixar, né, de forma privada, né, para poder só eu ter como um arquivo lá de vídeo, tá certo? Então só eu acessar esse arquivo, ficar como se fosse um arquivo de vídeo. Eu posso fazer? Posso fazer. Eu posso jogar esse vídeo no Google Drive? Posso jogar esse vídeo no Google Drive e apagar do meu celular.
para poder não pesar, porque vídeo pesa muito. Se você tiver muitas imagens também, arquivos que eu faço, prints, às vezes para salvar de repente. Hoje em dia a gente paga muita coisa pela internet, por internet bank. Então assim, a gente salva tudo num Drive, no Google Drive, e apaga do celular para poder não pesar o celular, tá certo? E é uma forma também segura de você ter esse arquivo salvo, né? Então, basicamente. Agora vamos falar um pouco de desvantagem. A gente fala muito de vantagem, né? A gente falou sobre o WhatsApp, sobre o Google Drive, né? A gente tem outras plataformas também que a gente consegue fazer aí de forma em nuvem, né? Você pode, por exemplo, comprar, né, um produto na internet e seus dados vão ficar salvos lá nessa plataforma de compra, tá? Você consegue entrar, por exemplo, o próprio e-mail é uma plataforma em nuvem, tá certo? Então a gente consegue acessar informações através, né, de um sistema, de um site, né, colocando um login e senha. Agora, a desvantagem disso. Uma das desvantagens é que você tem que ter uma internet, né, seja 3G, 4G, 5G, ou uma Wi-Fi, uma internet a cabo. Você tem que ter internet para você conseguir acessar essa informação. Se não tiver internet, lascou, né? Então é uma desvantagem, tá? Você ter documentos, enfim, só nesse tipo de sistema. É bom você ter um backup, né? Um pendrive, um computador, enfim, um HD externo. É bom, né? Mas é uma desvantagem. Desconfiança, por exemplo, risco de segurança de dados. Então, por exemplo, se você salva, por exemplo, numa plataforma assim, né, várias informações pessoais, tem um certo risco, né? Por quê? Porque tem algumas empresas que não investem em segurança de dados, né? Em cibersegurança, por exemplo. Então, os seus dados podem estar em risco. É muito grande esse risco? Não, é minimizado, porque a maioria dos sites hoje se preocupa com isso, tá? Com a segurança de dados, né, dos seus clientes. Mas isso causa muitas desconfianças em algumas pessoas, tá certo? É uma desvantagem, ok? Mas nada que supere as vantagens, tá certo? Então, basicamente, né, vamos falar um pouquinho sobre os serviços da Microsoft, né, e do Google, tá? Então, por exemplo, vamos aqui, ó, na página 137 do nosso livro, nós vamos ver que a Microsoft OneDrive tem algumas ferramentas, né? Por exemplo, o Word, Excel, PowerPoint, né, Outlook, tudo isso você consegue acessar também, né, de forma online hoje em dia, né? O Skype é da Microsoft, né? O Microsoft Teams, que é uma ferramenta de vídeo, mas também de mensagens, né, como o WhatsApp, por exemplo. Em muitas empresas, como a Petrobras, o Cicobi, grandes empresas, né, utilizam essa ferramenta, né, que é até uma ferramenta paga, mas é uma ferramenta também segura, né, da Microsoft. Então tem várias opções que você consegue salvar, né, em nuvem, tá certo? E o Google Drive, né, que a gente utiliza, por exemplo, Google Formulário, Gmail, que é o e-mail, né? Google Agenda, Google Chrome, Sistema Operacional Android, né? O KickOffice, né? Ele são programas similares da Microsoft que você consegue compilar informações, né? Por exemplo, do Word, do Excel, do PowerPoint, né? Uma ferramenta bem similar, você consegue, né, trazer essas informações de um projeto para o outro, né? Ou seja, você criou algo no PowerPoint, no Excel, você consegue abrir nessas ferramentas, e essas ferramentas também são online. Por exemplo,
Hoje aqui na escola a gente utiliza muito, né, as ferramentas do Google, né, e a gente vai fazer uma planilha, a gente já faz diretamente na planilha do Google, né, porque já fica salvo de forma automática. Se a gente tiver que enviar, por exemplo, por exemplo, envio para o meu coordenador, né, o link, né, via e-mail ou WhatsApp, ele acessa lá, né, as informações. Então, assim, eu consigo operar essa planilha em qualquer lugar, não preciso estar gravando no e-mail, no pendrive, eu só colocar lá, eu entrar no meu e-mail, né, eu vou naqueles pontinhos que tem lá na área superior, né, do e-mail, né, e eu consigo acessar essas informações. O Google Formulário, que a gente utiliza muito para a questão de atividades avaliativas, inclusive essa aula vai ter uma atividade avaliativa, né, feita no Google Formulário, então eu consigo acessar lá através do meu Gmail, lá naqueles pontinhos lá, vai ter o formulário, eu clico lá, crio, né, as perguntas, né, e as respostas ali para você, de repente, ser múltipla escolha ou para você responder, e você responde e cai diretamente, né, as respostas automáticas numa área, né, do formulário, que são as respostas do formulário. Eu consigo acessar da onde eu quiser, se é daqui da minha casa ou lá da escola, tá certo? Então, tem essa facilidade. Então, basicamente, a aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre esse universo, né, de salvar em nuvem, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição aí nas próximas aulas e a gente pode estar sanando essas dúvidas, ok?